Essa garota veio na frente do caixa eletrônico, quebrou a caixa de dinheiro de ferro, então, colocou cada pilha de dinheiro na sua mochila. No caminho para casa, ela conheceu alguns bandidos que zombavam dela. Wendy zombou deles. Não falem só, vão em frente e se atrevem. Um cara careca entre os bandidos correu e empurrou Wendy para o chão, mas foi imediatamente controlado por ela. Os outros que correram para ajudá-lo também foram enviados voando a 20 metros de distância. Um chute que voou 30 metros. O outro careca estava com tanto medo de estar sóbrio. Alguns dias atrás, Wendy ainda era garçonete em um restaurante. Ela tinha que trabalhar muito duro todos os dias, já se passaram 5 anos. A dona Angela era extremamente difícil. Ela concordou em dar a Wendy uma promoção, mas nunca fez isso. Ela também a forçou a trabalhar horas extras e limpar antes que ela pudesse ir para casa. Wendy tirou o saco de lixo para jogá-lo fora. Ela viu alguém estacionando na vaga para deficientes físicos. Wendy foi lembrá-los, mas eles eram tão arrogantes. Não se importavam com o que ela disse, enquanto levava o lixo para fora. Um sem-teto chamado Marek veio implorar por comida. Wendy disse que provavelmente havia comida sobrando, iria encontrar para ele. Nesse momento, a dona saiu correndo e repreendeu Wendy. Ao mesmo tempo, chutou o sem-teto para longe. Mas Wendy era bondosa. Ela pegou um pouco de comida e deu a ele. Mas Marek disse algo muito estranho. Você pertence à Aliança de Heróis. Wendy estava confusa e não sabia o que Marek estava dizendo. Ela apenas deu comida, não precisava de um elogio como assim. No caminho para casa, Wendy sentiu que alguém a seguia. Ela se virou e levantou a mão. Era um mendigo chamado Marek. Ele perguntou a Wendy. Essas pílulas azuis, havia quanto tempo ela tinha tomado? Wendy sentiu que esse homem tinha alguns problemas, então ela se virou e saiu. Mas ele ainda não desistiu. Marek disse que essas pílulas iriam colocar seus superpoderes em espera. Basta parar de tomá-las. Seu superpoder seria restaurado imediatamente. Depois de dizer isso, Marek mostrou seu superpoder para Wendy. Ele desceu do corrimão e saltou para a rua. Wendy correu para verificar. Inesperadamente, um carro passou por cima e atropelou Marek. Definitivamente se foi dessa vez. Wendy rapidamente chamou a polícia e saiu desse lugar. Inesperadamente, no dia seguinte, Marek estava bem e mais uma vez veio procurá-la. Isso deixou Wendy extremamente surpreendida. Parecia que as palavras de Marek eram todas verdadeiras. Ele também disse a Wendy: se você quer saber qual é o seu superpoder, pare de tomar remédio e você saberá. Wendy ainda suspeitou, mas ela ainda parou de tomar remédio. Mas, inesperadamente, apenas na próxima hora, seu coração começou a bater mais rápido, todo o seu corpo estava queimando. Parecia que havia algum tipo de energia explodindo em seu corpo. No dia seguinte foi trabalhar. Wendy não conseguia se concentrar no trabalho, seu corpo inteiro estava suando. Ela escorregou e derramou comida no chão. Wendy ficava zangada e imediatamente dobrou a bandeja de comida. Ela queria consertá-la, mas após cada uso de força, a bandeja ficava mais distorcida. Foi descoberta inesperadamente pela proprietária. Ela começou a repreender Wendy. Ela também queria descontar o salário dela. Wendy imediatamente a agarrou pelo colarinho e a ergueu. Quer que eu diga o que é polidez? Você acredita que amanhã você não verá o sol de novo? Esse menino estava sendo intimidado por crianças travessas. Uma criança fingiu chutar a bola para o gol. O menino estava com medo. Nesse momento, a mãe do menino, Wendy, veio e repreendeu as outras crianças. O menino veio teimosamente e disse: o que ela podia fazer conosco? Wendy olhou para as bicicletas ao lado dela, sob o olhar assustado das crianças. Wendy transformou bicicletas em lixo. O menino gritou alto que iria voltar para casa para contar ao pai. Wendy disse que estaria tudo bem mesmo se seu pai viesse. Wendy voltou para casa para jogar futebol com seu filho, porque não conseguia controlar a força do tiro. Ela chutou a bola a centenas de quilômetros. Quando foi trabalhar, viu que o estacionamento do deficiente estava ocupado. Wendy empurrou diretamente o carro para o lado, fazendo o proprietário do carro extremamente surpreendido. Trabalhou com apenas uma mão. A dona anterior, que era ciumenta e opressor, também se tornou gentil. Até a promoveu para aumentar seu salário. Depois do trabalho, Wendy entrou em contato com Marek para saber mais sobre isso. Acontecia que ainda existiam muitas pessoas com superpoderes como eles. A maioria deles foi levada embora e forçada a tomar remédio, e trancado em um hospital psiquiátrico. Wendy curiosamente foi ao hospital para explorar. Como resultado, ela foi bloqueada pelo vidro pela primeira vez. Entrou com sucesso pela segunda vez. Aí ela encontrou muito material sobre as pessoas com superpoderes. Entre eles havia também sua colega Ea. Isso deixou Wendy extremamente animada. No meio da noite ela veio para a casa de Ea. Lembrou de não tomar mais aquelas pílulas estranhas.
somos todos super-heróis. Ea também foi muito obediente. Parou de tomar imediatamente. Ea também era uma criança pobre. Sua mãe faleceu cedo. Seu pai era ganancioso por dinheiro, então ele se casou com uma linda e grande esposa. Ela até desprezou Ea, e muitas vezes falou mal dele na frente de seu pai. Depois de parar de tomar o medicamento, Ea despertou sua descarga de superpoder. Ele até usou suas mãos para gerar energia para Wendy ver. Wendy estava com pouco dinheiro em casa, então o levou para o caixa eletrônico. Em uma cena, ela quebrou a caixa registradora e levou todo o dinheiro dela. Depois de terminar o trabalho, os dois não foram para casa, mas foram para o bar. Também houve um conflito com um bando de bandidos lá. Como resultado, Wendy atraiu esses caras para dentro de banheiro. Lidou com eles todos de uma vez. Quando ela chegou em casa, ela mentiu para o marido. Ela trabalhava mais, então ganharia muito dinheiro. Então ela deu o dinheiro para o marido. Então Wendy levou Ea para encontrar Marek. Eles logo tinham um objetivo comum. Isso foi ir para o hospital para resgatar pessoas como eles. Porque Marek estava em um hospital psiquiátrico antes. Estava muito familiarizado com esse lugar. Acabaram de chegar e foram descobertos pelo segurança. Wendy empurrou o carro para a segurança. Como resultado, uma bala atingiu Marek. Mas ele não se machucou em nada. Era difícil escapar, mas foram cercados por segurança. Naquele tempo, Ea desencadeou seu superpoder. Em um piscar de olhos, os guardas foram mortos. Mesmo que Ea tivesse salvado eles. Mas Wendy e Marek sentiram que suas ações eram muito cruéis. Não havia necessidade de matar todos eles. Isso não combinou com os sentidos de todos. Marek disse que se retiraria da aliança. Wendy também queria se retirar. Quando chegou a casa, o marido de Wendy questionou-a. Onde você foi? Afinal, para onde foi? Os colegas dizem que você não trabalhou horas extras. O que? Vai salvar o mundo? Wendy não queria explicar. Os dois tiveram uma grande briga. Para se desculpar com Wendy, seu marido organizou especialmente uma festa familiar. Mas Ea era uma pessoa calculista. Ele revelou a localização de Marek. Em seguida, Marek foi levado embora, ao lado da casa da Wendy. Ele disse que queria estar com Wendy, porque quadrinhos foram escritos assim. Wendy não concordou e disse a ele para ir embora. Inesperadamente, seu marido viu isso. O marido ficou zangado e questionou Wendy. Wendy teve que contar tudo, mas seu marido não acreditou. Você está brincando comigo? Quem acredita nisso? Você acha que eu sou um idiota? Então o marido foi jogado a 5 metros por Wendy. Wendy decidiu encontrar Ea, para fez-o explicar para ela. Como resultado, ela viu Ea matando seu pai biológico. Wendy correu para verificar. Ea pensava que Wendy estava pensando com clareza, mas infelizmente ela não estava. Só podia usar métodos difíceis. Ele usou eletricidade para nocauteá-lo. Quando ela acordou, ela se viu em um hospital psiquiátrico. A médica tinha esperado havia muito tempo e estava determinada a controlar seu superpoder. Porque quando ela era criança, o principal lhe disse algumas palavras. Wendy pegou a mesa diretamente e o espancou até a morte. Então Wendy começou a tomar remédio. Seu superpoder, desde então, desapareceu gradualmente. Não muito tempo depois, Ea veio encontrar Wendy. Esperava que ela mudasse de ideia, mas Wendy ainda se recusou. Ea com raiva cortou a eletricidade de toda a cidade. Ele também sequestrou seu marido e filho de Wendy. Nesse momento, as portas de todas as enfermarias se abriam automaticamente. Wendy correu de volta para casa, mas foi interrompida pela médica. Um tiro acertou Marek na frente dela. Como ele não tinha superpoderes, ele caiu rapidamente. Naquele tempo, Ea estava usando seu filho para ameaçá-la. Se ela não o seguisse, as consequências seriam muito graves. Conseguia brincar, mas não brinque com crianças. Wendy decidiu arriscar sua vida com ele. Mas, infelizmente, Wendy perdeu seu superpoder. Então não podia lutar. Mas depois de ser atingido por uma corrente elétrica, o efeito do medicamento no corpo de Wendy perdeu seu efeito. Wendy calçou luvas de borracha. Dou um soco para Ea, fez-o voar para a piscina lá fora. Ea foi eletrocutado por sua própria corrente elétrica. Depois de estar seguro, o marido de Wendy entendeu o sofrimento de sua esposa. Disse a Wendy para fugir rapidamente. Wendy olhou para sua família uma vez e depois desapareceu na noite. Nesse momento, a médica enviou forças especiais para a casa de Wendy. Levou o corpo de Ea embora. Em um piscar de olhos, 3 meses se passaram. Wendy apareceu novamente. Mas dessa vez ela não estava sozinha. Não há pessoas más ou vilões no filme. A médica que os fez tomar remédio não é uma pessoa má. É só que ela quer ajudá-los a controlar seus superpoderes. Se eles não fizessem coisas ruins, não os controlaria. Pelo contrário, as pessoas com superpoderes mais poderosas, maior está a ambição ficando. Uma galinha fraca com superpoderes.
tornou-se um louco vingador. A pessoa inocente se transforma em assassinos. A pessoa oprimida se torna aquela que intimida os outros. A grande transformação faz as pessoas pensarem novamente.